Oi pessoal, tudo bom? Sou a Fátima Finizola, falando aqui diretamente em Recife. É um prazer estar participando do Cidades Vernaculares, tá? Então hoje eu vim contar um pouquinho para vocês aqui sobre a minha trajetória, né? Minha aproximação com esse objeto de estudo, né? Que é a tipografia vernacular, que já perpassa há um longo tempo aí vários projetos meus, né? Dentro da academia e fora dela, tá? Então, assim, acho que desde sempre eu sempre tive um encanto, né, pela essa estética do vernacular, tá? Quando eu era pequena, eu sempre tinha o costume de ir à feira com meu pai. Eu acho que de alguma forma isso deve ter ficado, né, talvez, no meu subconsciente. Que mais tarde, quando eu voltei para a universidade, eu comecei a realmente sentir vontade novamente, né, de estudar essa produção de design informal que estava presente nas ruas. Então, assim, isso primeiramente foi tema do meu TCC, né, de conclusão de curso da UFPE, que tratava justamente de uma aproximação entre o design formal e o design informal, né, que a gente chama de vernacular, né. E aí depois isso foi se contaminando de uma forma, assim, em geral, em tudo que eu faço até hoje, né. Então, assim, depois do TCC na universidade, né, eu fui para o mercado também, né, abri um estúdio que também tinha essa pegada, né, até hoje ele funciona, embora eu estou mais voltada para os trabalhos na UFPE, agora também sou professora de lá. Mas, assim, muitas das experiências vividas, né, no mercado, tanto na academia, elas carregam consigo bastante essa carga, eu acho, desse meu olhar para o popular e para o vernacular. Então, né, tudo começou quando eu estava na UFPE, eu cheguei a fazer o TCC, né, de conclusão de curso com essa temática, depois fui para o mercado, abri o estúdio corístico junto com meu sócio Damião, que também me acompanhou por várias aventuras, digamos assim, vernaculares. E aí, nesse meio de tempo, né, eu tive a oportunidade de fazer a pós de Design e Informação na UFPE, e foi nessa pós também que eu comecei a me aproximar do universo da tipografia, porque a gente conheceu a designer Priscila Farias, de São Paulo, né? Então ela chegou pra gente apresentando as ferramentas de como a gente fazer uma fonte digital, tá? Que até então acho que era um terreno meio obscuro na área do design gráfico. E aí, depois dessa pós, meio que acho que as coisas foram se misturando, tá? Então eu comecei a fazer experimentações também no intuito de aprender um pouco desses softwares, né? E fazer algumas tipografias experimentais, unindo também esse saber da tipografia com os estudos que eu já tinha em tipografia vernacular, né? Então, assim, eu trouxe um pouquinho desse universo do design informal, tá? Essas experiências nessa produção de fontes digitais. Daí surgiu o projeto da fonte Unreal, que até hoje era distribuída gratuitamente, né? Foi realizada a partir do trabalho de um pintor de letras, né? Que na verdade é um comerciante do bairro do centro do Recife, da Soledade. E aí depois dessa experiência surgiram algumas fontes de Ingbets também, como a fonte Zabumba, né, que também tinham essa pegada do regional, não tanto do letreiro popular, mas também de trazer a estética regional, né, da linguagem da estilogravura, tão presente aqui na literatura de cordel. Então, depois de um tempo de ficar no mercado, né, também tentando sempre que possível fazer essa aproximação entre os projetos de mercado com a cultura local, muito embora a gente sabe que é difícil, né, nem todo projeto tem esse viés mais cultural mais forte, né? Mas aí eu comecei a sentir falta de voltar para a universidade e foi aí que eu retomei, né, esse caminho mais acadêmico e fui fazer o mestrado e doutorado na em design, pós-graduação em design da UFPE também aqui em Recife, tá? E aí, nesse percurso, eu retomei meu objeto de estudo, né, que era, digamos assim, essa paixão pela tipografia e pelo vernacular e transformei isso no tema central das minhas pesquisas, né, que ainda estão em curso até hoje, né? Eu acho que um pesquisador, depois que ele se apega a um objeto de estudo, ele meio que não quer mais largar, assim, ele cria uma afeição por ele, né? Então, daí, no meu mestrado, eu desenvolvi uma pesquisa que o foco era estudar, digamos assim, os aspectos formais dos letreiros populares. Então, fiz todo um levantamento aqui na cidade do Recife, né? Foi feito um levantamento visual, fotográfico, tá? Por vários bairros. E aí, nesse momento, eu estava mais, digamos assim, na postura de um observador que estava tentando fazer uma análise gráfica desses letreiramentos. Daí surgiu até uma classificação tipográfica que eu fiz para os letreiros populares, tá? E aí terminei o mestrado, né? Enfim, emendei diretamente no doutorado e aí começou a me sentir, digamos assim, surgiu a necessidade também de eu ir atrás de conhecer um pouco mais sobre os protagonistas que faziam a tipografia popular, né? Os letreiros populares. Eu fiz, poxa, porque eu estou aqui, digamos assim, fazendo uma análise de fotografias, né, tão distante desse universo, como eu posso de fato conversar com esses autores, conhecer eles e saber um pouco mais dessas técnicas que são empregadas nesse processo.
tá? E daí surgiu a ideia do doutorado, né? De fazer uma continuação da pesquisa que até então era muito mais uma análise tipográfica dos letreiros, e aí enveredar também para você conhecer, né, identificar quem eram esses atores dessa prática artesanal, tá? Quem eram os abridores de letras de Pernambuco. Então, nesse meio de tempo, né, eu tive a oportunidade também, por coincidência, de aprovar um projeto no Funcultura, que é um fundo local aqui de Pernambuco, né, que permite desenvolver pesquisas culturais. E foi justamente esse projeto Funcultura que permitiu eu desenvolver a pesquisa de campo dessa nova fase da pesquisa no doutorado, tá? Então, assim, foram escolhidas 6 cidades aqui de Pernambuco, tá? Começando por Recife e indo para o interior, né? Recife, Gravatá, Caruaru, Arco Verde, Salgueiro e Petrolina. E eu fiz um novo levantamento de imagens nesses locais, para ter agora um olhar um pouco mais comparativo, estético, mas não só isso, né? A busca também é de conhecer os pintores de letras que estavam atuando ainda aqui na região. Então, depois de toda essa pesquisa, né, o fruto disso foi a conclusão da minha tese de doutorado e a publicação também do livro Abridores de Letras de Pernambuco, tá? Que, digamos assim, é um trabalho um pouco mais completo do que o livro anterior que eu tinha publicado com mestrado, que é o Tipografia Vernacular Urbana, tá? Então, assim, eu fiquei super feliz porque a gente saiu do doutorado, além de com a tese pronta, como um produto, né, o livro foi até reconhecido no Museu da Casa Brasileira, mas não só isso, né, eu acho que o mais importante foi você chegar junto dos pintores de letras, ver a satisfação no olhar deles, né, de ver que alguém, digamos assim, de outra esfera, né, que não está no dia a dia convivendo com eles ali nas comunidades, enfim, que olhou para o trabalho deles e começou a valorizar aquilo, né. Então, assim, escutar um pouco eles, né? Escutar as preocupações que surgiram no mercado com essas novas tecnologias que chegaram, né? Quais são os impactos, quais são as esperanças deles, né? Para o futuro da profissão, de repente. Então, assim, acho que isso foi super recompensador na pesquisa, tá? Então, assim, eu terminei o doutorado, né? Com esse grande presente, né? De conseguir resgatar um pouco da história desses pintores de letras, tá? Mas, assim, a gente sabe que pesquisador sempre, né, continua, digamos assim, cada vez mais indo além do seu objeto de estudo. Então, surgiram algumas outras inquietações no final do doutorado que até hoje ainda estou, digamos assim, se transformar no desdobramento de novas pesquisas, né? Então, outra pegada minha atual também é tentar investigar um pouco as origens dessa dessa prática do letreiro popular aqui no Brasil e particularmente em Pernambuco, né? Então, a gente sabe que, digamos assim, talvez isso antes era uma prática, digamos assim, para a comunicação visual, que era uma prática vigente, amplamente, digamos assim, praticada no comércio, né, local. E depois isso teve mais um caráter um pouco mais popular. Então, assim, quando foi que teve esse momento, né, que o letreiramento comercial, feito de maneira artesanal, começou a ter esse caráter mais popular? E também quais são as origens, né, o que antecede essa tradição? Então, essa é uma das minhas buscas atuais. E fora isso também, assim, eu acho que depois de uma pesquisa dessa, né, a gente tenta também criar vínculos e estabelecer trocas com pesquisadores de vários lugares. Então, hoje eu tenho, assim, contato com vários grupos que estudam a gráfica popular em vários países da América Latina. E também tem um projeto também engatinhando com outro pesquisador do Chile, que é o Simón Ibáñez, que a gente também está tentando trazer um pouquinho sobre essas manifestações, né? A gente sabe que é um território muito amplo, mas trazer um pouco dessas manifestações para tentar fazer estudos comparativos, né? E entender a gráfica popular não só como uma manifestação gráfica local aqui, digamos assim, de Pernambuco, do Nordeste e do Brasil, mas sim de toda a América Latina, tá? Então, ultimamente eu estou caminhando nessa área, né? Nesses territórios novos aí. Então, para terminar, né, eu fico super feliz com a iniciativa do evento, tá? Eu acho que a gente que fica no Nordeste, né, já tinha contato com outros pesquisadores que tinham projetos semelhantes em São Paulo, no Rio, tá? Aqui no Nordeste, como o próprio Fernando, tá? Então a gente já se conhecia, já tinha trocado as ideias. Mas a gente vê que, digamos assim, na outra ponta do Brasil, lá no Sul, a gente também está vendo um movimento também, né? De olhar para essa tipografia vernacular, para essas expressões urbanas mais populares, né? Então a gente fica super satisfeito, porque, digamos assim, o Brasil também é muito amplo, né? Então a pesquisa até não permitiu, não conseguiu explorar todos esses territórios. Então a gente vê os desdobramentos desses trabalhos em outras regiões, né? Então acho que isso é uma satisfação, tá? Então eu queria agradecer novamente o convite, né? Vida longa para as cidades vernaculares. Eu vejo até que esse evento tem um potencial super bacana, né? De circular em outras instâncias. Então parabéns aí para todos os organizadores aí e é isso aí, vida longa!